Olá, começando mais uma live, hoje com o tema O Brasil precisa de Ubuntu. A primeira que eu fiz foi experimental, com o tema Bem Viver e Descolonização. Por que eu escolhi esse tema, o Ubuntu? Ubuntu é uma filosofia, é uma ética de origem africana. A palavra vem do Banto e quer dizer eu sou porque nós somos. Essa é a tradução mais comum, mas também ela pode ser utilizada como a minha humanidade acontece porque ela está vinculada à sua humanidade. Ou seja, não há como pensar o Ubuntu sem a relação de uma pessoa com a outra. As pessoas têm que estar intimamente vinculadas. O Ubuntu tem que ser entendido não como uma etnofilosofia ou uma forma exótica de conhecimento que vem da África, que é utilizada por determinadas populações, mas como uma filosofia que seria, digamos assim, uma forma de pensar de segunda classe. Não, o Ubuntu tem que ser compreendido como uma ética, como uma filosofia, no mesmo nível da filosofia grega, do mesmo nível dos filósofos alemães. Essa filosofia ela tem uma origem ancestral. Alguns estudos indicam que ela veio dos reis da Núbia. Quem eram os reis da Núbia? Aliás, primeiro, né? Normalmente, quando a gente fala de história do Egito, os livros de história tratam de história do Egito, não localizam o Egito como sendo um reino, o berço das civilizações, que surgiu onde? Na África. O Egito é uma civilização, o Egito Antigo foi uma civilização africana. Ele era dividido entre o Baixo e o Alto Egito. O Baixo Egito é o delta do Nilo, em que os faraós tinham a tez um pouco mais clara, né? E o Alto Egito é exatamente o Alto Nilo, tanto que a coroa do faraó era essa união entre Alto e Baixo Egito. No Alto Egito, as pessoas tinham a tez mais escura e chegaram a governar o Egito por muito tempo. E o Egito é resultado dessa unidade. Era a chamada civilização núbia, ou mais ainda, avançando mais ao sul e elevando mais ao Nilo, é a chamada civilização Kush. Quem eram os Kush? Era uma civilização de povos de pele escura e que desenvolveram toda uma cultura. Inclusive, a própria escolha dos reis, como era feita? Era feita por um processo de seleção entre aqueles mais preparados para assumirem o posto. Também tinha uma forte característica matriarcal, eram as Cândaces. Quem eram as Cândaces? Eram as mulheres. E essas mulheres elas tinham um papel especial no reino Kush. Até por curiosidade, a coisa de um mês, o Fantástico tem passado umas matérias, eu não cheguei a assistir, mas vi no intervalo, e ele mostra essas pirâmides que estão hoje no Sudão, né? no hoje considerado Sudão. Era exatamente a Núbia, ou o reino Kush. Esse processo todo, estabelecido no reino Kush, ele criou essa outra ética e essa outra filosofia que depois foi se espalhando pela África até chegar aos povos Banto e que tem esse nome de Ubuntu. Também o reino Kush, ele chegou a dominar todo o Egito, que já estava numa fase de profunda desagregação, isso no século VIII a.C., e foram os faraós negros. Depois, essa história dos faraós negros no Egito,
ela foi um tanto que quebrada. Inclusive, os egípcios do Baixo Nilo, eles chegaram a quebrar várias estátuas dos faraós negros, mas quem quiser estudar pode observar que há vários faraós de pele escura, não é? Eles, inclusive, mesmo na Bíblia, tem algumas citações, houve uma aliança entre os Cuxi e os hebreus que barrou a invasão dos assírios sobre Jerusalém, e foi esse povo que disseminou a ética e a filosofia Ubuntu. Né? É que na civilização ocidental, como nós não conseguimos compreender a escrita dos outros povos, no caso deles era meroíta, né? A escrita deles, achamos que são povos atrasados, são povos sem uma escrita, o que não é verdade. Essa filosofia ela difere radicalmente da ética da filosofia ocidental, que é mais centrada no indivíduo. A filosofia Ubuntu é vinculada à coletividade. A minha humanidade ela não pode acontecer sem a humanidade do outro, sem a humanidade da coletividade. E assim ela foi sendo disseminada, e, sobretudo, no período final de resistência ao apartheid na África do Sul, foi desenvolvida e retomada pelo bispo Desmond Tutu e por Nelson Mandela. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão e é um ícone da paz, da reconciliação, foi quem conseguiu equacionar uma grande fratura ali na África do Sul, que é a fratura do racismo. Né? As pessoas até se perguntam, poxa, mas Nelson Mandela passou 27 anos na prisão, que desperdício, né? Isso foi até numa entrevista que fizeram com ele. E ele responde, não, eu precisei passar por esse período, porque eu era um quando entrei na prisão e saí sendo outro. Aprendi o sentido do Ubuntu. Nelson Mandela, quando foi preso, ele era um dos líderes do movimento Lança da Nação, que era um movimento guerrilheiro de resistência ao apartheid. Né? E dentro da prisão ele foi se transformando e, com muita coragem, enfrentou o racismo aí a partir da filosofia e da ética Ubuntu. Em que consistiu isso? Houve um processo de verdade e reconciliação na África do Sul. A África do Sul, vocês sabem, tinham 5, 6 milhões tem uma população de mais de 50 milhões de habitantes, e 10% desses são brancos, né? E um país construído a partir do apartheid, da lógica do apartamento, assim, da separação entre povos, mesmo entre povos de origem africana, né? Entre Zulus, Xhosa e vários outros, havia uma separação muito grande. Era necessário reconciliar aquele país, isso em 1990. E era necessário utilizar uma filosofia e uma ética para isso. E eles utilizaram a filosofia e a ética Ubuntu. Em que ela consistiu na prática? Eles formaram uma comissão da verdade e da reconciliação, dirigida pelo bispo Desmond Tutu, e ela trabalhou a partir da lógica do perdão. Um país tão fraturado pelo racismo, e agora, em que havia um presidente negro, a lógica foi a lógica do perdão. Em que consistia a lógica do perdão? Em todo um processo de reconciliação daquela nação. A partir da verdade, da explicitação das histórias, do afloramento das mágoas, que também é necessário deixar aflorar todas as mágoas, no processo de contar as histórias. Inclusive, houve momentos, e como uma metodologia, em que torturado e torturador tinham que se colocar frente a frente, e o torturador tinha que ouvir toda a história do torturado. E assim ele ia se posicionando. Depois houve um processo de anistia, inclusive, para esses torturadores. Né? Mas não era possível partir para uma anistia, como houve no Brasil, em que os torturadores foram anistiados, junto com todos os presos políticos, isso em 79. Não era possível fazer isso sem que houvesse
com um apagamento da verdade, da história. Então, eles entraram, identificaram a fratura, identificaram os problemas. As mágoas foram afloradas. E aí, sim, houve um processo de perdão. Né? Imagine se na África do Sul a lógica fosse a lógica da vingança. A África do Sul, em 1990, tinha o maior exército, talvez ainda hoje assim, o maior exército da África. Eles tinham bomba atômica. Junto com Israel, desenvolveram a bomba atômica. Isso fraturaria todo o continente africano, se não fosse o Ubuntu. Por que a gente precisa agora pensar no Ubuntu como uma ética e uma filosofia para o Brasil de hoje? Nosso país está completamente fraturado, fraturado ao longo de 500 anos, um país que se fez no Holocausto, na destruição da terra, da exploração dessa terra que levou o nome de Brasil, no morticínio dos povos indígenas, no Holocausto da escravização dos africanos, no desrespeito às populações pobres, aos povos desse país, né, na desumanização mesmo das pessoas. Né? E isso tem uma forte característica do racismo, porque biologicamente não dá para falar em raças humanas, existe só uma raça humana. Mas socialmente e culturalmente há que falar em racismo, porque o racismo é um fenômeno da desumanização do outro. Então, no Brasil, um país que se constituiu na desigualdade, houve essa desumanização do outro. E é necessário que a gente promova um processo de reconciliação. E como a gente pode fazer isso? Primeiro, identificando as nossas grandes fraturas. A desigualdade, a violência e a corrupção. Mais até que na África do Sul, em que se identificou uma grande fratura, que é o racismo, e aí não que não houvesse outras, mas eles decidiram enfrentar primeiro essa questão. No Brasil de 2017, nós teremos que enfrentar essas três questões: desigualdade, violência e corrupção. A desigualdade porque o nosso país tem se feito na negação do outro. E nós não podemos, não há como uma civilização existir negando o outro. Há que se não eliminar a desigualdade, reduzir essa desigualdade e construir políticas públicas para isso. A violência é resultado também dessa negação do outro, porque quando se nega a humanidade do outro, o processo de violência aflora. O Brasil é o país com mais homicídios no mundo. No ano passado foram 61.500. Talvez o país com maior índice de mortes violentas no trânsito também, quase 40 mil, mais mutilados. Estamos virando também uma nação de suicidas, 30 mil. Normalmente não é comum ou um país é suicida ou é homicida, mas no caso do Brasil está juntando essas duas patologias sociais, né? Isso dá 150 mil pessoas por ano. Destruindo-se um processo de violência, assim como também a violência verbal, a violência nas redes sociais, a violência política, os racismos que estão aflorando no Brasil de uma forma intensa. Tudo isso é reflexo da desigualdade e da violência, mas que implica na negação da vida do outro, da dignidade do outro. E também precisamos entender as corrupções. Não será negando esse processo de corrompimento, não digo só o pegar dinheiro dentro de um governo, eu digo os corrompimentos mesmo da relação política. A gente precisa avançar, precisa superar, precisa resolver essa fratura no país. E esse desafio, a melhor ferramenta que eu entendo que nós temos ao nosso dispor é a ética e a filosofia fornecida pelos nossos irmãos africanos. Eu vou encerrar a fala aqui e abrir para ouvir os comentários, né? Aliás, tem muita gente participando.
fico super feliz com isso, essa possibilidade. Eu nem sabia que havia esse mecanismo de diálogo. E queria ler também comentários de quem está fazendo alguma coisa aqui. Por enquanto são gerais, né? Mas a Bia Svart colocou sobre a alteridade nesse nosso convívio. Exatamente, Bia. A alteridade está intrinsecamente vinculada à ética e à filosofia Ubuntu. É o se perceber no outro. Não há como, para uma pessoa tomada pelo Ubuntu, não há como a humanidade dela existir sem a alteridade, sem a relação de empatia. E aí a gente vem de novo ao Brasil de 2017. É um país em que falta exercitar a empatia, falta exercitar a alteridade. Por vezes até exercitamos a identidade, o autorreconhecimento. Mas é um autorreconhecimento igualmente vindo a partir do postulado europeu, que é a identidade pela negação do outro. No Ubuntu não existe a identidade negando o outro. A identidade ela só pode acontecer na relação com o outro, em processos de empatia e de alteridade. Aqui o Dárcio também coloca sobre intervenção militar com Ubuntu. As elites políticas nunca vão entender o que é Ubuntu. É verdade, Dárcio. Por isso mesmo que eu achei que devia ter essa pauta do Ubuntu. Defender o Ubuntu, defender a paz, é um ato, sobretudo, de muita coragem. Não é um ato de fraqueza. Nelson Mandela não foi um fraco, ao contrário. E por isso ele é reconhecido. E enfrentar processos de defesa de ditadura militar, de apologia da tortura, dos desrespeitos, não significa também colocar panos quentes nisso, muito ao contrário. Tanto que eu coloquei que o principal é a gente entrar e identificar essas fraturas que o país tem e tratá-las. Nós vamos ter que tratá-las e isso exige muita coragem. Concordo com você que as elites políticas nunca vão entender o que é Ubuntu. Nunca, não sei se nunca, mas dificilmente vão entender, porque elas se fizeram na negação da humanidade do outro. Mas nós, os setores populares, o povo brasileiro, que tem a sua raiz africana forte, como tem a sua raiz indígena, como tem a raiz das lutas sociais europeias e de todas as lutas que se fizeram aqui no Brasil, que a gente podia definir como um quilombismo, né? Aliás, o Abadias Nascimento, que propunha uma república quilombista do Brasil, né? Nós vamos ter que colocar isso com altivez, com coragem. E será assim que nós vamos enfrentar todo o fascismo, porque o fascismo ele vem da negação do outro, ele vem da disseminação do ódio, da disseminação desses afetos tristes, né? Até que eu falei da outra vez, mas que na verdade são aquelas ideias do desrespeito, da falta de... que no Ubuntu eles até têm um termo que eles usam como os ídolos da morte. Quais são os ídolos da morte? O egoísmo, a marginalização social e o racismo. O contraponto do Ubuntu é a solidariedade afetiva, a calorosa e a responsabilidade. O Gilberto da Silva aqui está colocando como usar o Ubuntu para unificar as esquerdas. Eu acho que a gente devia fazer esse método da Comissão de Verdade e Reconciliação, presidido pelo Desmond Tutu lá na África do Sul. Colocar as partes lado a lado para sentar. Para dizer, inclusive, onde sentiram suas mágoas, suas fraturas. Vários talvez saibam, eu mesmo fiz parte do governo Lula como secretário da Cidadania Cultural no Ministério da Cultura. E, a partir de 2010, fui me distanciando muito. Foram fraturas muito graves que ocorreram. O desmonte do programa Cultura Viva, dos pontos de cultura, os desrespeitos com os povos indígenas, isso me doeu muito. Ver Belo Monte, nossa, que obra da morte, Belo Monte, ou as usinas no Rio Madeira. Ano passado eu percorri o Rio Madeira e vi o que fizeram
de malefício para aquela população. Vocês sabem que sai da usina de Santo Antônio e de Jirau, sai um linhão em que a energia é diretamente distribuída em Araçatuba. Nem a lâmpada de um museuzinho, de um centro de apresentação da usina hidrelétrica de Santo Antônio, lá em Porto Velho, é acesa com a energia gerada por eles. Uma esquerda que faz isso está profundamente errada. Como em Belo Monte. Em Belo Monte eles chegam a contratar pescadores, sabe para fazer o quê? Para pegar peixe morto, porque como o Rio Xingu é um rio preguiçoso, ele é um rio que ele não tem uma grande queda, né? Ele é lento, então há pouca oxigenação. Aí todas as manhãs surgem peixes mortos naquele lago de Belo Monte, e que coisa mais terrível, contratar um pescador para pegar peixe morto. Então eu tive também fraturas, mas nós vamos ter que sentar e conversar e falar sobre todos esses incômodos, inclusive os corrompimentos que foram provocados exatamente pela corrupção, que chegaram até no movimento popular, até na juventude. Quando eu comecei a militar na política, isso nos anos 70, começo dos 80, as pessoas faziam tudo de graça, entregavam seus recursos, seus meios. Alguns anos atrás a gente começou a ver que até no movimento popular havia um corrompimento de cooptação de lideranças, de pagamento, né? Então, isso foi fraturando a própria esquerda. Então, a gente vai ter que retomar isso, né? Aqui o Elcio Silva fala sobre o amor líquido, que individualizou, transformou o homem em produto e cada dia fez ele viver no mundo virtual. Estamos num Ubuntu virtual? Eu diria que não um Ubuntu virtual, mas nós estamos no mundo irreal. Eu cheguei hoje cedo do Equador, né, que tinha marcado esse encontro, e lá eu vi algo que me chamou muita atenção, e que era sobre tanto os povos Quichua, né, como também o Shuar, né, em que para esses povos o mundo real é aquele que acontece quando eles tomam as plantas, quando eles tomam contato com as plantas do poder, quando eles entram no imaginário. O mundo irreal é esse que a gente vive. Talvez esteja acontecendo isso mesmo. Esse desfazimento das relações, esse tensionamento, essa manipulação do medo, dos ódios, né? Eles nos levaram ao mundo irreal. Então, a gente tem que entrar para o mundo real, mas também utilizando esses meios próprios nossos, né? E esse sentido do amor líquido, né, na verdade, é o mundo dos afetos efêmeros, né? Essas relações muito pouco profundas, né? O Ubuntu implica em profundidade, implica em responsabilidade também. No A Paz Sem Luta, a Mércia Maia, de fato, as formas de luta é que a gente vai ter que definir. E essas formas de luta elas têm que ser muito corajosas. Eu queria até dizer aqui sobre uma observação que estava hoje lendo para falar para essa conversa de hoje, e tem um trecho que eu até anotei aqui, do Desmond Tutu, que eu gostei muito. E na verdade, é quando ele fala sobre a relação entre vítima e fraqueza, né? Ele diz assim: uma vítima está em posição de fraqueza, sujeita aos caprichos dos outros. Heróis determinam seu destino e futuro. Uma vítima não tem nada a dar, nenhuma escolha a fazer. Um herói tem a força e a capacidade de ser compassivo e generoso, e o poder da liberdade. O que Desmond Tutu quis dizer com isso, né? Depois da experiência que ele teve com a Comissão de Verdade e Reparação? Que, na verdade, para o Ubuntu, até mesmo o algoz é produto do outro sujeito. Então, todos são responsáveis para superar essa situação. Vejam que, por vezes, a gente vai se vitimizando, e como na relação hoje que se faz com a política, né? A gente vai tratando o político como a culpa do Brasil são os políticos. Eu acho que eles devem
a gente deve superar toda essa turma que está aí, não estou dizendo o contrário. Mas há a responsabilidade do povo também. Claro que é uma responsabilidade em graus diferentes, mas o que tem aí no Congresso, no Senado, nas câmaras de vereadores, é também um pouco um espelho da sociedade. É um espelho distorcido, como esses de parque de diversões, em que a pessoa fica mais gorda, mais magra, mas ainda assim é um espelho. Enquanto nós não assumirmos que é também responsabilidade nossa superarmos essa situação e que esse desastre em que o país está avançando muito, né? Esse desastre político, social, que vai desencadear uma relação de barbárie bem em breve, ele também é nossa responsabilidade. E nós estamos, é bom lembrar que já está há 10 meses das eleições. Se nós não assumirmos essa condição de heróis de nosso próprio destino, não um herói que é jogado para uma outra pessoa, né? Transferindo essa situação, mas cada um se assumindo na condição não mais de vítima, mas de herói, a gente não vai conseguir superar essa crise que o Brasil está enfrentando. E me preocupa, porque, além de tudo, eu sou historiador, e, além de tudo, eu sou muito preso a essa cultura do povo brasileiro, o tempo que eu tive visitando pontos de cultura, agora mais pela América Latina e menos pelo Brasil, mas eu vi o quanto de bonitos nós somos bonitos exatamente nesse colorido, né? O quanto nós somos, e às vezes eu até me questiono, né, como que a gente consegue ser tão afetuoso, tão amoroso e tão horroroso e produzir tanta feiura ao mesmo tempo também, né? Mas é isso. O Ubuntu é um convite para que cada pessoa seja herói e deixe de se colocar na situação de vítima. Não significa que as pessoas não foram vitimizadas, claro. Fomos vitimizados, como povo, e alguns muito mais do que eu e outros que estamos falando e debatendo aqui. Mas ou nós compreendemos isso e assumimos a responsabilização pelo nosso destino, ou nós não vamos superar. O Alex Ramos fala aqui, mas como podemos trazer isso na prática, onde somos atacados? Exatamente assumindo com coragem essa filosofia da ancestralidade africana, não rompendo totalmente com a ética filosófica europeia, mas até porque a gente vai pegando tudo que tem de bom de cada lugar, né? Nós não somos gregos, mas falamos de democracia. Mas quando a gente fala de democracia, tem que se remeter à Grécia. Só que a democracia na Grécia era uma outra democracia aristocrática, só homens participavam com posses, só havia escravos, né? E aí, como eu falei, quem está acompanhando desde o começo, no Reino Kush, que é onde começa lá o Ubuntu, era uma democracia matrilinear, em que as mulheres tinham um grande papel, e que, aliás, houve uma rainha Kush que enfrentou os romanos, isso quase na era cristã, e conseguiu barrar o processo de invasão dos romanos no Egito, né? E foi uma rainha que fez isso, uma Candace, como eles chamavam. Talvez que até exista esse nome feminino, né, de Candace, acho que deve vir daí, né? Então a gente precisa trazer isso na prática, enfrentar. Talvez tenha um ciclo que o Desmond Tutu coloca, que eu acho que valeria a pena a gente ver. É o que ele... aqui eu acho que é importante eu ler exatamente como ele coloca, né? Ele fala de um quadro para o caminho de perdão. Veja que o perdão não é passividade, não é isso. Não estou defendendo isso. Estou defendendo e o que eles praticaram na África do Sul é o oposto disso. Primeiro, contar a história. Segundo, dar vazão à mágoa. Um terceiro momento, que é o conceder o perdão. E um quarto, que é renovar ou abrir mão do relacionamento. No caso, a gente fala mal dos políticos, né? Então, vai abrir mão do relacionamento, superá-los. Entendeu? E a gente ser herói. E a gente construir essa forma. E aí o Desmond Tutu, ele usa uma palavra em Xhosa, que é Nidiceu o Cholo,
Nidcel o cholo. Peço paz. É assim que se avança no processo. E isso porque ele também vai citando aqui um bispo Malusi, que foi o Mipum Luana, que foi muito torturado. E aí, depois, no processo da Comissão de Verdade, ele falou: esses homens, né, os que o torturaram, são filhos de Deus e estão perdendo a sua humanidade. Temos que ajudá-los a recuperá-la. Você entende que aqui não é uma questão de não haver um processo de justiça e de reparação, não é isso. Tanto que vários são presos e foram presos. Mas é enfrentar o problema. É enfrentar, é conhecer as feridas do Brasil e colocá-las com altivez, e identificar e resolvê-las, e saber resolvê-las. E a gente tem os meios para isso, desde que a gente se descolonize, né? Na verdade é isso, Alex. Nós estamos sendo atacados, o povo brasileiro está sendo atacado, e ele vai ter que enfrentar. Agora, vejam, por exemplo, nesse processo punitivista, né, o Ubuntu ele remete muito mais a uma justiça restaurativa que punitivista. Né? Então, as pessoas ficam distraídas aí. Quem vai preso, quem não vai preso. Então, tá lá o cara da Odebrecht, lá, o filho lá da Odebrecht, né? Tá preso aí há 2 anos. As pessoas vibram, ele está preso. Ele vai sair agora, no final do ano. E a fortuna da Odebrecht ficou intacta. E o acordo de leniência que o Ministério Público propôs é um absurdo. Ele vai ser pago em 23 anos, no valor de 6 bilhões. Aí é para enganar incautos. As pessoas apresentam na televisão: o Odebrecht vai devolver 6 bilhões. Primeiro, o dano provocado foi muito maior que esse. Segundo, vai ser entregue em 23 anos, o que dá aí coisa de 20 milhões por mês. Não é nada. Eu fiz o cálculo outro dia, não tem aqui exato, mas eu até escrevi sobre isso. Vai significar 0,18% do faturamento da Odebrecht, que em 2015 foi de 106 bilhões. Não é nada. Agora, as pessoas ficaram ali distraídas no punitivismo. Não estou aqui dizendo que não tem que punir o pessoal da Odebrecht, não é isso. Mas ficam olhando aqui, enquanto vai passando toda uma boiada em que o sistema vai se mantendo, se perpetuando do mesmo jeito. Marcos Garcia, meu amigo Marcos Garcia, depois sei que fala bastante dos sufis, né, que aliás sofreram um atentado na mesquita sufi lá no Egito, né. Os extremistas não reconhecem os diferentes. Pouco importa a cor partidária, temos que evitar os extremistas. O Ubuntu tem que começar pelas crianças, né. Até aquela imagem das crianças com os pezinhos, né, fazendo um círculo, né. Tem também uma história para dizer o que é Ubuntu, não sei se é verdadeiro ou não, mas falo que houve um antropólogo europeu que quis compreender o que era Ubuntu, aí ele colocou um saco de balas pendurado no galho de uma árvore, chamou as crianças para uma brincadeira e falou: vamos lá, correndo, quem chegar primeiro pode ficar com o saco todo de balas. E depois podia até distribuir para os outros, mas a criança seria a dona daquele saco de balas. Para surpresa do antropólogo, as crianças todas se dão as mãos, vão correndo e pegam junto o saco de balas, e aí responde. E ele pergunta por que fizeram isso, e ele responde: Ubuntu. Então, o Ubuntu é o acolhedor, não querer ser acima do outro, é se perceber em comunidade. Tem até o Julius Nyerere, não sei se aqui o pessoal recorda, ele foi presidente da Tanzânia, né, nos anos 60, e ele implantou o chamado socialismo africano. Era também um socialismo de comunidade, baseado na ética Ubuntu. Né? Suzana Reis. Jornalistas e comunicadores, como sempre, exercem papel fundamental no processo, por uma comunicação não violenta. Sim, as palavras ferem. Tem, inclusive, estudos de que as pessoas que são ofendidas, o cérebro reage na mesma parte do cérebro, a reação acontece no mesmo lugar em que acontecem também as agressões físicas. Então, e todo esse processo de agressão verbal que a gente está sofrendo, e a gente mesmo, eu mesmo, às vezes me surpreendo, às vezes, querendo arrebentar
né, um fascista, qualquer coisa, mas de repente tem que perceber que a gente vai ter que se superar esse processo, se a gente quiser romper com esse ciclo de desigualdade, de violência que o Brasil está vivendo. Né? A única coisa, Suzana, é que você coloca sobre jornalistas e comunicadores. Né? Um problema é que jornalistas e comunicadores do sistema hegemônico, eles são grandes incentivadores disso. Veja esses programas de violência aí na televisão, os da Atena da vida. Acho até que a síndrome do pânico, que muita gente tem, deve ter relação. Quem assiste muito esses programas deve ficar, porque parece que tem aquela violência diária, eles vão incentivando. Esses outros jornalistas também, até aquele racista lá do Jornal da Globo, nem me ocorre o nome, mas não faz falta, William Wagner. Mas nem precisava falar o nome dele. Ele se desnudou. E quando a gente via também muitas das matérias dele, era aquele jeito de ódio, né? Destruir, né? O que ocorre, por exemplo, o ódio ao Lula, por exemplo. E aqui eu não estou, nem é o tema, eu não vou entrar na questão, mas eu diria que é muito um ódio ao espelho. O Lula é a cara do povo brasileiro, né? Com seus defeitos e as suas qualidades, né? E aí, às vezes, as pessoas exacerbam esses ódios também por esse ódio ao espelho, e ele é cultivado pela imprensa. Né? Américo Mendonça, Mori, caro Célio, concordo muito bem quando você disse que precisamos de coragem para identificar os problemas e não cobrar da mesma maneira. É muito difícil fazer isso. Também nos movimentos de esquerda. PS, adoro seu livro Pontos de Cultura. Abraços de um peruano. Oi? Peruano. Américo de Mendonça, camarada peruano. A gente estava agora no Congresso Latino-Americano da Cultura Viva, né? É isso mesmo. Os grupos de esquerda precisam aprender a se identificar. A fazer. Vamos pegar outros ensinamentos de Portugal, com a geringonça. Lá, o Partido Socialista seria um equivalente ao PT, que foi por um caminho bastante neoliberal. Tem o Partido Comunista, né, que o Saramago fazia parte, que se manteve na linha. Também o Bloco de Esquerda, que seria algo como o Podemos, ou aqui como o PSOL, e Partido Verde. Né? Eles nunca se entenderam. Mas Portugal está numa degradação tal que eles se entenderam e agora formaram um governo e com um bom espírito de humor português eles deram o nome de geringonça. Quem sabe aqui no Brasil a gente não está precisando de uma geringonça. Cláudia Prioste, professora lá de Araraquara, colega do Processo da Raiz, psicóloga, né? Aliás, parabéns pelo seu livro, que acho que ficou em segundo lugar lá no Jabuti, né? Penso que precisamos romper com a lógica individualista na educação. Infelizmente, adotamos teoria dos nossos colonizadores para interpretar a infância brasileira. É isso mesmo. A gente vai para... Tudo a gente vai reproduzindo essa colonialidade, né? Que é de alguém tentar jogar luz para o outro, como se o outro não tivesse a própria luz. Né? Esse esforço em falar de Ubuntu, em buscar no bem viver uma alternativa ao capitalismo e até ao socialismo, a ideia de desenvolvimentismo, inclusive, também é essa. A gente precisa pegar o que o Boaventura chama de as epistemologias do Sul. Né? A gente precisa olhar para elas e tratá-las com todo o devido cuidado, né? E entre nós e a África tem um rio chamado Atlântico. Então, um continente se encaixa no outro. Vamos conhecer mais o Ubuntu, os nossos filósofos do Ubuntu. Luiz Kecker, do teatro, de rua, né? Célio, meu amigo e camarada, ainda creio que sem rompimento com o modo de produção capitalista, ou seja, sem uma revolução socialista brasileira, não poderemos avançar de forma plena para uma democracia radical, ou mesmo uma democracia democrática. Não há democracia verdadeira onde há gente com fome, frio e sem esperanças. Total acordo. Só que isso é Ubuntu. Não há como ser feliz, uma pessoa estar bem, se a sua comunidade não está bem. É o oposto do que ocorre hoje no Brasil, é o oposto do neoliberalismo.
E é nesse sentido que a gente tem que buscar esse caminho da Revolução Brasileira. Mas na minha formação, né, eu entrei no Partido Comunista do Brasil em 77, 78, na clandestinidade, usava o codinome, na época a gente usava o codinome de Oswaldão, em homenagem ao Oswaldão do Araguaia, né? Aliás, merecia um filme, uma boa biografia dele também, um grande herói brasileiro, negro, de quase 2 metros de altura, que por 2 anos foi o último a ser assassinado na guerrilha do Araguaia, né? Enfrentou quase 20 mil soldados, né? 72 pessoas, prontas para morrer, mas não para matar, né? Isso está no relatório do Ângelo Arroio, que estava na guerrilha também lá. Isso quando ele escreveu, né? Mas eu usava esse codinome, né? E continuo usando, continuo sendo fiel a essas lutas brasileiras, né? Essas lutas de resistência, né? Como Canudos, né? Tem nos Sertões, de Euclides da Cunha, não sei se vou lembrar totalmente de memória, mas tem um trecho que eu acho lindo, que é bem no final, é o final do livro, né? Canudos não se rendeu. Caso único na história. Canudos resistiu Canudos resistiu até os últimos homens. Enfrentando... Ao final, havia um homem velho, 2 homens feitos e uma criança, contra os quais rugiam 5.000 soldados violentos. Assim acaba a história de Sertões. Eu concordo, eu acho que o caminho é de buscar o caminho da Revolução Brasileira, mas a gente vai ter que estudar mais, olhar mais para o nosso lado, para o nosso povo. O Ubuntu remete à roda, remete à festa, remete ao círculo. Se a gente olhar, está presente na roda de samba, na roda do jongo, na roda da capoeira. Por que a gente não olha mais isso? Né? Aliás, estava falando, quando comecei a militar, né? Ficava estudando o processo todo da Revolução Russa, que foi importante, esquerda de Zimmerwald, e os debates e tudo mais, e da história brasileira, né? A gente vai precisar estudar mais, estudar esses nossos povos irmãos, porque aqui tem muita... Aqui é que vai ter a semente da resistência, da superação do nosso problema. Acabar agora da Tigu Guimarães. Acabar com o apartheid social, cultural das capitais com as periferias. Baixada Fluminense vive esse apartheid no Rio de Janeiro. Pois é, o Ubuntu para acabar com isso. É essa a ideia mesmo, é se colocar num outro processo. E agora, por último, a Bia Svati. Célio, querido, eu, como artista, queria te agradecer por essas palavras, relembrar que podemos resistir, nos ajudar a continuar com sensibilidade e possibilidade do coletivo, nos superar para sair do lugar, para não nos afogarmos. Essa iniciativa que eu fiz e que eu acho que todo mundo devia começar a fazer, é a gente começar a se reunir, se encontrar em roda, fazer círculos Ubuntu, nas praças mesmo, nos bairros, disseminar para que as pessoas tenham orgulho, tenham das suas origens, da sua história, porque só quando um povo se redescobre e ele tem os pés bem fincados nas suas raízes é que ele vai conseguir se superar as suas fraturas. E as do Brasil são muitas, são doídas e estão nos levando para uma situação de barbárie, e por isso mesmo nós devemos nos juntar em Ubuntu e nos encontrarmos. Bem, é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Eu fico aqui aflito, até tentando ler todos os comentários e o que faltou. Eu vou começar a fazer essas lives com mais frequência. O que faltou aqui, quero responder na sequência. No próximo encontro, eu queria falar um pouco mais, voltar a tratar do tema do bem viver e principalmente nas relações econômicas, em como a gente pensar em processos alternativos ao desenvolvimento mesmo, a ideia de desenvolvimento, né? E como desenvolver é se separar do envolvimento, né? Desenvolver. E talvez o caminho seja reenvolver, para aprender a conviver. E isso está relacionado à nossa cultura,
está relacionado ao nosso modo de ser, nosso modo de interagir e as relações econômicas. E tem tudo a ver com o Ubuntu também, porque são conceitos que vão atravessando oceanos, mas que estão no nosso DNA. E nada melhor que a gente recorrer ao nosso próprio DNA, às nossas sementes, às nossas raízes, se a gente quiser ter força para enfrentar todo esse terror fascista, nazista, que está para se apresentar contra o país e contra o nosso povo. E se não for somente na sua dimensão fascista, também na sua dimensão neoliberal, que é uma outra forma de fascismo e que só consegue se implantar exatamente pela desumanização das pessoas, transformando todas as sensações, sentimentos em coisa. Né? E nós não somos coisa, nós somos o Ubuntu. Obrigado, boa noite. Onde desligo?